Este é o Leopard 2A6, um dos mais poderosos carros de combate da era moderna. O exército português tem 37 destas máquinas de guerra que equipam o grupo de carros de combate da Brigada Mecanizada. Esta unidade está sediada no campo militar de Santa Margarida, perto de Constância. Aqui, até onde a vista alcança, é território militar. Isto significa que os Leopard e as outras viaturas blindadas do exército podem manobrar à vontade e realizar exercícios de fogo real de grande intensidade. Esta é uma amostra ínfima do que é travar uma guerra mecanizada. Numa batalha, a intensidade do fogo e da ação tornaria o campo num cenário caótico e incompreensível para quase todos. Aos tiros dos soldados e das suas viaturas, juntar-se os bombardeamentos da artilharia e da aviação. As comunicações, essenciais à persecução da batalha, seriam perturbadas ou até cortadas pelas interferências do inimigo. Toda a guerra é brutal e sangrenta, mas as máquinas que o homem moderno tem ao seu dispor levam a carnificina para um nível inimaginável para quem não a experimentou. Contra o aço, a carne nada pode. É por isso que desde há 100 anos, o carro de combate se foi tornando no rei da batalha. Entrou em combate no Somme em 1916. Os primeiros carros de combates foram os Mark I ingleses. Foram poucas unidades utilizadas. Aliás, poderemos dizer que a primeira ação deles foi um desastre. Porque dos 40 e tal carros que foram para a frente de batalha, só em combate entraram 30 e poucos e praticamente no fim dessa batalha, que durou alguns dias, só 8 deles é que estavam a funcionar. A diferença entre as capacidades do Leopard de 1998, de fabrico alemão, e o Mark I de 1916, de fabrico britânico, é abissal. Mas as necessidades que satisfazem são as mesmas: mobilidade, proteção e poder de fogo. A máquina surgiu da necessidade de pôr fim ao impasse na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. Entrar em zona defensiva, em função da grande evolução que teve como os calibres da artilharia, mas também a própria utilização da metralhadora, que foi uma arma dita dominante nos campos nesta altura. E as frentes eram muito longas. O movimento era muito difícil de fazer nos campos de batalhas. 1916. Os combates já duram há 2 anos. Os mortos são milhões. Nenhuma das grandes ofensivas aliadas lançadas depois da invasão alemã da França em 1914 teve grandes resultados. Os avanços, quando existem, medem-se em poucos quilómetros, às vezes em metros. A artilharia e as metralhadoras massacram os homens que saem das trincheiras para o campo aberto. Perante esta chacina, Winston Churchill, que na altura era o ministro responsável pela Marinha Britânica, toma uma decisão. É preciso uma arma nova para quebrar o impasse. Um veículo armado, blindado, capaz de oferecer proteção aos soldados e de passar o arame farpado e as trincheiras inimigas com facilidade. É assim, por vontade do futuro primeiro-ministro do Reino Unido, que surge o carro de combate, ou como os britânicos lhe chamam, o tanque. Talvez por influência francesa, nós chamamos carro de combate. Mas os serviços secretos ingleses, como era uma máquina revolucionária, resolveram pôr, quando fizeram o transporte dos tanques de Inglaterra, porque eles foram fabricados em Inglaterra para a França, meteram-nos dentro, obviamente, de uns contentores de madeira, e para desviar as atenções dos serviços secretos alemães, puseram tanques de água para abastecimento de água das tropas. Apesar de ter surgido na Primeira Guerra Mundial, o carro de combate teve um papel reduzido no seu desfecho. A nova arma ainda é pouco fiável e falta a tática certa para que se tire todo o proveito dela. Os gases dentro do carro de combate eram infernais, portanto era dificílimo combater dentro dessa viatura. E taticamente também houve falha. Percebeu-se que os carros de combate isolados não eram determinantes no campo de batalha. É no período entre as 2 guerras mundiais que se vão fazer grandes aperfeiçoamentos técnicos e táticos. Muitos países fazem as suas primeiras experiências com o carro de combate e Portugal não é exceção. Primeiro de forma improvisada e artesanal, como é exemplo esta viatura blindada dos anos 20. Depois, em 1931, temos os 2 primeiros carros de combate propriamente ditos do exército português. São 2 Vickers britânicos que foram batizados com os nomes Portugal e República.
Contudo, essa introdução não passou de uma experiência. Foi preciso esperar pela Segunda Guerra Mundial para que eles aparecessem em Portugal num número significativo. O primeiro carro de combate que chega ao Exército para constituir uma força de carros de combate é precisamente o Valentine, que entrou a serviço em 1943. Passado alguns anos, temos o carro de combate Centauro, em 1946, que também veio equipar e que marcaram os primeiros tempos da utilização do carro de combate no Exército Português. Passaram mais de 70 anos sobre a chegada destes carros de combate a Portugal, mas ainda há quem nos possa falar sobre eles com pleno conhecimento de causa. Essas máquinas chegaram, não vieram acompanhadas por mecânicos, por expertos, havia manuais ingleses, e quando os ingleses vieram cá, o capitão Willis veio cá, nós já tínhamos um nível de conhecimento muitíssimo grande, já discutimos com ele. Mas nada disto se fez sem resistência. Trocar os cavalos pelos carros de combate foi duro para uma arma tradicionalista como a cavalaria. Houve uma luta muito grande entre blindados e cavaleiros. Mas nós mantivemos os blindados, o espírito de cavaleiro, com todas as suas virtudes. Outro dos problemas que a introdução dos meios modernos no Exército mostrou foi que havia uma grande falta de homens com formação suficiente para trabalhar com eles. A guerra podia ser moderna, mas o país continuava atrasado. 50% do pessoal que vinha para os carros de combate era analfabeto. E a tecnologia do carro de combate já não se compadecia com uma situação desse tipo. Só os apontadores e os condutores é que tinham a quarta classe. Os municiadores e os metralhadores da proa, o metralhador da proa devia de ser um condutor de reserva, o municiador devia de ser um apontador de reserva. Não estavam em condições de desempenhar em pleno a sua missão, por não terem habilitações. Mesmo assim, graças à NATO e ao apoio dos Estados Unidos, o Exército foi-se modernizando. Em 1952, Portugal foi mesmo o primeiro país europeu a receber aquele que era o carro de combate norte-americano mais moderno da altura, o M47 Patton. Que era efetivamente um carro de combate que estava no topo das evoluções tecnológicas que existiam na altura. Era o carro de combate que também era utilizado pelo Exército americano e, portanto, foi um carro que veio diretamente de fábrica para o Exército português. O problema para o Exército é que nos 35 anos que se seguiram nada mais aconteceu nesta área. A guerra colonial meteu-se pelo meio e a ajuda norte-americana secou. A partir de 1961, todos os recursos militares foram virados para a África. A sabedoria convencional diz que Portugal não usou carros de combate nos teatros de operações ultramarinos, mas isso não é verdade. Foi a única vez que os carros de combate atuaram em operações de guerra. Foi no Batalhão 1927, ao qual eu pertenci. Os carros de combate foram, por iniciativa e por muito trabalho do major, na altura, capitão Mendes Paulo, que era um indivíduo que se empenhou profundamente em levar os carros e lutou contra todas as adversidades. Por teimosia do Major Mendes Paulo, 3 carros de combate ligeiros Stuart foram usados em missões de escolta a colunas de abastecimento na zona de Namuangongo, em Angola. As equipas estavam bem preparadas e, quando aconteceu, realmente tudo funcionou bem. As armas não encravaram e intimidaram realmente o inimigo. Provocou exatamente o pânico e a fuga, porque a ação de fogo e movimento era terrível, feita por um carro de combate naquelas circunstâncias. Este não foi o único episódio da história de Portugal em que o carro de combate participou. A 25 de abril de 1974, coube aos M47 do Regimento de Cavalaria 7 tentar travar o passo às forças do capitão Salgueiro Maia junto ao Terreiro do Passo. Até que ele manda ao alferes que mandava o chefe de viatura do M47, diz: dispara sobre aquele homem. E ele diz: não dispara. Aí o brigadeiro disse ao cabo: dispara sobre esse homem. E o cabo recusou-se a disparar. Bom, aí o brigadeiro, que se viu desautorizado até por um simples cabo, achou que era de bom termo retirar. Conforme o brigadeiro marcha em direção ao Cais de Sodré, aquela gente marcha em direção a mim. E veio-me dizer: nós estamos consigo, e mais não sei quantos. Bom, e é aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho. A desobediência daqueles militares possibilitou que a Revolução triunfasse. É que os revoltosos não tinham carros de combate ao seu lado
Apenas autometralhadoras e veículos de transporte Chaimite, que seriam impotentes face ao poder de fogo dos M47. Longe vão os tempos em que as Forças Armadas tinham centenas de milhares de militares nas fileiras e travavam 3 guerras ao mesmo tempo. Hoje, o campo militar de Santa Margarida alberga uma pequena parte dos efetivos para o qual foi construído. Mas as memórias desses outros tempos são aqui preservadas e há coisas que não mudam assim tanto. Mais de 50 anos depois da chegada do M47, o exército português voltou a ter um carro de combate de ponta. O carro Combate Leopard é um carro extremamente evoluído, é um carro que tem um poder de choque brutal, é um carro que tem uma grande mobilidade, é um carro que tem um grande poder de fogo. No espectro dos carros de combate é um dos melhores carros de combate a nível mundial. Os 37 Leopard 2A6 da Brigada Mecanizada foram comprados em segunda mão à Holanda em 2007, mas continuam a ser das armas mais eficazes do mundo deste tipo. São viaturas muito sofisticadas que exigem muito dos seus 4 tripulantes em termos mentais e físicos. Aqui o trabalho de equipa tem de atingir uma coordenação perfeita e todos têm de estar preparados para desempenhar qualquer uma das 4 funções: chefe, condutor, apontador e municiador. O homem dos carros de combate tem que ser um militar com muita disciplina, um militar muito inteligente, com uma grande capacidade de decisão sobre condições de stress e de fadiga, e também um elemento com muita capacidade de concentração. Este monstro de 60 toneladas consegue deslocar-se a uma velocidade máxima de 70 km por hora. Graças a um sistema de estabilização automática, o carro de combate pode disparar a sua peça de 120 mm em andamento e atingir um alvo a 4 km de distância. Por mais acidentado que seja o terreno e mais solavancos que o carro sofra, a peça mantém a mesma posição. Com os sistemas de mira modernos de que o carro dispõe, se a tripulação estiver bem treinada, quase todos os disparos acertam no alvo. Nos últimos anos chegou a pensar-se que o carro de combate se tinha tornado uma arma secundária ou até dispensável. Os inimigos passaram a ser grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico e não países com grandes forças armadas. Alguns exércitos ocidentais reduziram fortemente as suas unidades de carros de combate ou acabaram mesmo com elas, mas depressa se arrependeram. Os países da NATO estão a reavaliar um bocado, de certa forma, esse posicionamento e estão a reabrir, de certa forma, essas unidades que há poucos anos tinham fechado e, portanto, o carro de combate está outra vez a ser equacionada a sua importância. O aparecimento de um novo modelo russo, aparentemente revolucionário, o T-14 Armata, causou alarme na NATO. Hoje, pela primeira vez na história, há carros de combate norte-americanos às portas da Rússia. E um dia poderá haver também portugueses. Houve, há e vai continuar a haver lugar para o carro de combate nos conflitos do futuro.